Olá pessoal, um grande prazer estar aqui com você que me assiste. Vamos dar seguimento à análise de grifos comentados da obra de Spinoza, Ética, né? Aqui eu estou já na página 78, né, na proposição 36. Ele fala: as ideias inadequadas e confusas seguem-se umas das outras com a mesma necessidade que as ideias adequadas, ou seja, claras e distintas. Então, basicamente ele está mencionando que se você tem uma origem, uma ideia que é inadequada, naturalmente tudo que vai e você torna ela um axioma central do seu pensamento, todo o seu pensamento restante que decorrer dessa origem equivocada vai estar eivada de vício desde a raiz, né? Então, portanto, a importância de você verificar bem as suas premissas, se ela é adequada ou não para poder desenvolver ideias. Senão, você vai acabar permitindo que toda a sua linha de raciocínio e de pensamento seja equivocada, mesmo que você esteja raciocinando de maneira correta, porque a premissa que você se fundamentou é uma premissa inadequada, né? Ele vai dar seguimento aqui a uma parte, ele vai falar, né? Por se formarem simultaneamente no corpo humano, ao mesmo tempo, tantas imagens, por exemplo, de homens que elas superam a capacidade de imaginar, não inteiramente, é verdade, mas o suficiente, entretanto, para que a mente não possa imaginar as pequenas diferenças entre coisas singulares, como, por exemplo, a cor, o tamanho, etc., de cada um, nem o seu número exato, mas apenas aquele algo em que todos, enquanto o corpo é por eles afetado, estão em concordância, pois foi por esse algo que o corpo, por intermédio de cada indivíduo, foi muitas vezes afetado. Pois a mente não pode, como dissemos, imaginar o número exato de coisas singulares. Deve-se, entretanto, observar que essas noções não são formadas por todos da mesma maneira. Elas variam em cada um em razão da coisa pela qual o corpo foi muitas vezes afetado e a qual a mente imagina ou lembra mais facilmente. Não é, pois, surpreendente que dentre os filósofos que pretenderam explicar as coisas naturais exclusivamente pelas imagens das coisas tenham surgido tantas controvérsias. De tudo o que foi anteriormente dito, conclui-se claramente que percebemos muitas coisas e formamos noções universais, a partir de coisas singulares, que os sentidos representam mutilada, confusamente e sem ordem própria do intelecto. Por isso, passei a chamar essas percepções de conhecimento originado da experiência errática. A partir de signos, por exemplo, por ter ouvido ou lido certas palavras, nós nos recordamos das coisas e delas formamos ideias semelhantes àquelas por meio das quais imaginamos as coisas. Por termos finalmente noções comuns, ideias adequadas das propriedades das coisas, né? Bem como da proposição 40, enfim. A este modo me referirei como razão e conhecimento do segundo gênero. Além desses dois gêneros de conhecimento, existe ainda um terceiro, como mostrarei a seguir, que chamaremos de ciência intuitiva. Este gênero de conhecimento parte da ideia adequada da essência formal de certos atributos de Deus para chegar ao conhecimento adequado da essência das coisas, né? E aqui só um detalhe, né? Ele botou então aqui algumas conclusões sobre a maneira de você perceber e compreender as coisas, né? De certa forma, ele fez uma divisão aqui empirista e de ciência intuitiva, né? Então ele botou assim, repetindo aqui, né? Você pode obter um conhecimento epistemológico a partir de coisas singulares, né? Só que veja, quando você faz isso, ele coloca aqui que essa percepção, ele chama isso de experiência errática, e anteriormente ele explicou por quê. Porque a simples percepção da imagem de coisas singulares não traduz a compreensão dele como um todo. A própria imagem tende a ser uma imagem bidimensional, com uma noção de profundidade, é bem verdade, mas muitas das vezes você não tem não consegue perceber a fenomenologia de forma adequada, justamente porque você só tem um ponto de perspectiva, você não tem, para um objeto que é tridimensional, você não tem vários pontos para poder tirar ali
uma percepção exata do que seria esse fenômeno. Então, ele chamou isso aqui corretamente de experiência errática. Né? Quando você obtém por uma imagem, você tenta deduzir o que é. Né? Um exemplo que eu dou é se você tem, por exemplo, um controle remoto visto aqui. Se você olhar dessa forma, você não vai nunca perceber que ele é bem mais largo do que aparece quando você coloca ele numa visão unidimensional, né? Enfim, uma visão bidimensional. E aí a segunda parte, que ele põe a partir de signos, de simbologias, né? Por exemplo, por ter ouvido ou lido certas palavras, nós nos recordamos das coisas e delas formamos ideias semelhantes àquelas por meio das quais imaginamos, né, as coisas. Então, você pode, pela escrita, por exemplo, ao escrever a palavra controle remoto, você já vem na sua cabeça aquilo que você anteriormente viu. Mas, de certa forma, se essa sua percepção inicial foi de ordem da experiência errática, a simbologia não vai corrigir, né, a sua visão. Você vai continuar equivocado nessa segunda forma aqui. 3, que ele colocou por termos finalmente noções comuns e ideias adequadas das propriedades das coisas. Né? A este modo me referirei como razão e conhecimento de segundo gênero. Né? Então, termos noções comuns e ideias adequadas das propriedades das coisas. Né? Então, você chegar com um tato, por exemplo, e verificar que o controle remoto é duro. Né? Então, essa é uma ideia adequada e é de uma propriedade do controle remoto. Né? Então, ele coloca aqui que também tem, por fim, aqui o que ele chama de ciência intuitiva. Né? Este gênero de conhecimento parte da ideia adequada da essência formal de certos atributos de Deus para chegar ao conhecimento adequado da essência das coisas. Né? Então você tem uma visão, uma cosmovisão de todo, em que você... Aqui é praticamente uma visão filosófica, né? Exatamente do conhecimento epistemológico tirado de uma filosofia. Você percebe que existe uma lógica para um determinado fenômeno simples, né, que faz parte, digamos, da criação divina do todo, e dali você aplica aquilo a outros conhecimentos. Né? Então você tem certos atributos da lógica do todo que você abstrai e aplica a um caso em particular. Né? E isso se transforma em conhecimento. Né? Por exemplo, você concluir que a vida orgânica tende a ter fim. Né? Dando um exemplo aqui. Né? Pois você evidenciou que uma parte da criação divina, como por exemplo uma vida, morreu. Né? Dando um exemplo genérico. Ele coloca que o conhecimento de primeiro gênero é a única causa de falsidade, enquanto o conhecimento de segundo gênero e o de terceiro gênero é necessariamente verdadeiro. Então, de primeiro gênero, ele se refere aqui justamente ao conhecimento retirado a partir de coisas singulares pela imagem, né, o que ele chama aqui de experiência errática. O segundo gênero a partir de signos, que, veja, ele coloca aqui, né, signos por ter ouvido ou lido certas palavras. E o terceiro justamente aqui diz respeito ao conhecimento por termos noções adequadas das propriedades das coisas ou a chamada ciência intuitiva. Né? Acredito, ele colocou dessa forma que o Spinoza, né, como o primeiro gênero ser a única causa de falsidade. Eu não acredito muito, não concordo muito, não tendo a concordar muito com Spinoza. Né? Acredito que, por exemplo, se você pega um signo que derivou de uma experiência errática, esse signo vai também carregar, vai vir eivado de vício da mesma forma. Então você pode ter aí um conhecimento de segunda ordem que te induz a uma falsa noção da realidade. E terceira ordem também, porque você pode ter uma intuição equivocada do todo. Né? Eu acho que qualquer tipo de conhecimento pode vir eivado de vício. Né? Mas ele aqui simplificou dessa forma. Para ele, a principal origem dos equívocos humanos na produção de conhecimento vem da dificuldade em ter uma perspectiva visual, né? Ou imaginativa dos fenômenos. E aqui ele vai continuar mais adiante, né? É da natureza da razão considerar as coisas não como contingentes, mas como necessárias. Né? Ele põe, é preciso... aqui ele coloca aqui, se deve exclusivamente à imaginação,
quer dizer, dessa afirmação, dessa proposição que ele fez aqui, decorre, né, que deve exclusivamente à imaginação, que consideramos as coisas, quer com respeito ao passado, quer com respeito ao futuro, como contingentes. A mente, ainda que certas coisas não existam, imagina-as sempre como lhe estando presentes. E aqui ele põe: ninguém tem dúvida, por outro lado, de que também o tempo nós o imaginamos. E isso porque imaginamos os corpos em movimento, uns mais lentamente que outros, ou mais velozmente, ou ainda com a mesma velocidade, né? Aquele conceito, né, de que o tempo ele é ilusório. Na realidade, o único tempo que existe é o tempo presente e a concepção de tempo é uma abstração lógica da possibilidade de movimento, né, dada pelo movimento das coisas. É da natureza da razão perceber as coisas sob uma certa perspectiva de eternidade. É um corolário que ele colocou aqui, vai para a posição 47. A mente humana tem um conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus. E aí ele continua: a mente humana tem ideias por meio das quais percebe a si própria, o seu corpo e os corpos exteriores como existentes em ato. Portanto, ela tem um conhecimento adequado da essência eterna e infinita de Deus. Com efeito, quando mais se contradizem, eles estão na verdade pensando na mesma coisa ou em coisas diversas, e assim o que julgam ser no outro erros absurdos realmente não são. Né? Ele está falando aqui, vamos ler um pouco antes, né? Se não fosse essa última circunstância, não acharíamos que eles erram, exatamente como não julguei que estivesse errado alguém que ouvi recentemente gritar que o seu pátio tinha levantado voo em direção à galinha do vizinho. Pois sua mente me parecia suficientemente clara. E daí que nasce a maioria das controvérsias, mais especificamente ou porque os homens não explicam corretamente sua mente ou porque interpretam mal a mente alheia. Então, com efeito, quando mais se contradizem, eles estão na verdade pensando na mesma coisa ou em coisas diversas, e assim o que julgam ser no outro erros e absurdos realmente não são. Né? A ideia de que as discórdias, os conflitos advêm da falta de compreensão sobre o pensamento do outro. Né? Porque o outro pensa dessa forma, na verdade você desconhece, você ignora o motivo que faz o outro pensar daquela forma, quando na verdade não há realmente uma efetiva discordância. É isso que o Spinoza está falando. De fato não há. O que há é uma dificuldade de você expressar o que está na sua mente. Né? É isso que ele quer dizer. Então, não há na mente nenhuma vontade absoluta ou livre. A mente é determinada a querer isso ou aquilo por uma causa que é também ela determinada por outra, e esta última, por sua vez, por outra, e assim até o infinito. Então não há na mente nenhuma vontade absoluta ou livre. Né? A mente ela é determinada a querer isso ou aquilo por uma causa que é determinada por outra, e assim sucessivamente. Né? Então, aqui não deixa de ser, né, um pequeno detalhe, mais um motivo para que paire alguma espécie de discordância com relação à filosofia cristã, católica sobretudo, pois um, digamos, um ponto de discordância com a visão de livre-arbítrio, né? Então ele põe que a volição, na verdade, ela não existiria, nós não somos livres para escolher o que nós temos vontade, pois na verdade ela decorre de a vontade tem uma causa que determina outra e assim sucessivamente. Então, daí se tira, inclusive se tem uma dificuldade de se abstrair uma noção de essência metafísica da vontade. Né? E você pode, em alguma medida, afirmar que é a dedução que você pode tirar aqui dessa leitura, de que não existe vontade humana, na verdade. Na verdade, não há uma escolha, não há vontades, e isso pode, em alguma medida, se chocar com a teologia cristã. Então, compreendo, repito, aquela faculdade pela qual a mente afirma ou nega que é verdadeiro ou que é falso, e não o desejo pelo qual a mente apetece ou rejeita as coisas. Né? Então, ele compreende e repete aqui aquela faculdade pela qual a mente afirma ou nega que é verdadeiro ou que é falso, e não o desejo pelo qual a mente apetece ou rejeita as coisas. Não há na mente humana volição, ou seja, nenhuma afirmação ou negação, além daquela
que a ideia, enquanto ideia, envolve. Não há na mente nenhuma faculdade absoluta ou livre de querer ou de não querer. Né? Então, exatamente aqui. Ele vai indo, acaba indo, se chocando contra a ideia de livre-arbítrio. Então, é preciso também fazer uma cuidadosa distinção entre as ideias e as palavras pelas quais significam as coisas. Pois muitos, seja por confundirem inteiramente essas três coisas, quer dizer, as imagens, as palavras e as ideias, seja por não distinguirem com o devido cuidado, nem, enfim, com a devida prudência, né, ignoram inteiramente essa doutrina sobre a vontade. Né? Então, aquelas três maneiras de se obter conhecimento, né, pelas imagens, pelas palavras, pelos signos, né, e pelas ideias, né, que você tem das propriedades das coisas ou pela intuição. Né? São essas as três maneiras de se obter formal conhecimento. Ele acredita aqui que pelas imagens são a única origem de conhecimento errático, né? E de acordo com ele aqui, ele questiona aqui, né? Nós temos, por muitos, né, seja confundir inteiramente essas três coisas. A gente confunde essas três maneiras de obter conhecimento. E logo em seguida ele põe: com efeito, aqueles que julgam que as ideias consistem nas imagens que em nós se formam pelo encontro dos corpos estão convencidos de que as ideias das coisas das quais não podemos formar nenhuma imagem que se lhes assemelhe não são ideias, mas apenas ficções que fabricamos pelo livre arbítrio da vontade. Então, a explicação que ele dá para que a primeira forma de conhecimento, que é pela formação da imagem, que é um conhecimento, na visão dele, errático, né, cria a ideia de que, na verdade, aqui, olha, aqueles que julgam que as ideias consistem nas imagens. Né? Então, para ele, na verdade, a questão de a imagem produzir conhecimento errático advém justamente do fato de que quem forma suas concepções de tudo, de verdade epistemológica a partir das ideias, tende a achar que aquilo que não tem imagem não corresponde a uma ideia adequada. Então, naturalmente, tudo aquilo que não tem imagem seria inexistente, né? E sim, devemos concordar que nos tempos de hoje a própria ciência mais do que garante que muitas coisas que não têm imagens na verdade existem, desde radiofrequências, a gente poderia falar, né, oxigênio, né, gases, tem muitas energias, muitas coisas que realmente de fato não produzem imagem e ainda assim existem, né? Se formam pelo encontro de corpos, convencendo que as ideias das coisas não podemos formar nenhuma imagem que se assemelhe, não são ideias, mas apenas ficções, né? Se não tem imagem, são ficções, pelo livre arbítrio das vontades, né? E aqui ele vai com a ideia, né? Claramente a ideia não consiste em imagem de alguma coisa nem de palavras, pois a essência das palavras e das imagens é constituída exclusivamente de movimentos corporais, os quais não envolvem de nenhuma maneira o conceito do pensamento. Né? Então ele põe aqui, né, que estabelecido a vontade tem uma extensão maior que a do intelecto. Né? Então nós temos uma vontade maior do que a nossa capacidade de entender e compreender, né, as coisas. E é, portanto, diferente dele. E a razão pela qual julgam que a vontade tem uma extensão maior do que o intelecto é que dizem saber por experiência que para dar nosso assentimento a uma infinidade de diferentes coisas que não percebemos, não nos falta uma faculdade de assentir, ou seja, de afirmar, de negar maior do que a que já temos, mas uma maior faculdade de compreender. A vontade distingue-se, pois, do intelecto por este ser finito e aquela infinita. Então, o intelecto ele tem um limite, né? A nossa capacidade de inteligir, de compreender, de deduzir, de assimilar, ela tem um limite. No entanto, a vontade não, a vontade é infinita e daí ele coloca essa inaptidão de uma coisa para com a outra. Em quarto lugar, pode-se objetar o seguinte: se o homem não age de acordo com a liberdade de sua vontade, né,
O que acontecerá então quando, tal como o asno de Buridan, ele estiver indeciso entre uma opção e outra? Morrerá de fome e de sede? Quanto, pois, à primeira objeção? Então ele coloca aqui objeções possíveis ao pensamento que ele inaugurou, né, no primeiro momento. Aqui, exatamente. Então, primeiro ele descreveu na proposição dele de que não existe volição propriamente dita, que elas decorrem de ideias, né? Que as três maneiras de você obter informação pela imagem, pelos símbolos, né? Ou seja, pelas palavras e pela ideia, que vai por meio de intuição, por exemplo, ou de percepção das propriedades. E aí depois ele coloca aqui objeções, possíveis objeções que os críticos poderiam fazer ao pensamento dele, né? Então ele coloca aqui, sendo que uma dessas objeções é essa, né? Que se o homem não age de acordo com a liberdade de sua vontade, ou seja, ele está já, inclusive, falando aí o que seria a visão católica em relação à obra dele, né? Então, como que poderia o homem decidir, né, como se fosse o asno de Buridan, entre as opções que lhe restam, né? Ele teria que morrer de fome e de sede, né? E aí ele vai rebater objeção por objeção, ele fez 4 possíveis objeções, ele vai rebater aqui objeção por objeção, né? Por exemplo, aqui, né, que eu não enumerei as objeções, né? Mas vamos botar aqui a primeira objeção, né? Se por intelecto se compreendem apenas as ideias claras e distintas, admito que a vontade tem uma extensão maior que a do intelecto. Nego, entretanto, que a vontade tenha uma extensão maior que a das percepções. Ele acredita que as percepções também são infinitas como a vontade, né? E se dizem que existem infinitas coisas que não podemos perceber, e se dizem que não existem, que existem infinitas coisas que não podemos perceber? Replico que não podemos apreendê-las por nenhum pensamento e, consequentemente, por nenhuma faculdade de querer. Então, ele reconhece que existe uma quantidade de realidades com as quais nós não podemos aprender, seja por meio de ideias, seja por meio de qualquer percepção, por mais que as percepções, segundo ele, possam ser aí infinitas. E aí ele coloca aqui, né? Mas insistem, se Deus tivesse querido fazer com que percebêssemos também essas coisas, ele deveria nos ter dado, na verdade, uma maior faculdade de perceber do que aquela que nos deu, e não uma maior faculdade de querer, o que é a mesma coisa que dizer que se Deus tivesse querido fazer com que compreendêssemos uma infinidade de outros entes, teria sido necessário, na verdade, que nos tivesse dado para abarcar essa infinidade de entes um intelecto maior do que o que nos deu e não deu uma ideia mais universal do ente, né? Então, segundo ele, Deus nos deu a capacidade que era devida para que nós pudéssemos compreender aquilo que nós devemos compreender. Mais do que isso, por mais que tenhamos vontade, Deus nos deu uma vontade infinita, ele não está sendo crítico propriamente aqui com relação a Deus, mas ele claramente mostra que não há essa compatibilidade entre vontade e possibilidade, mas que Deus deu, em termos de possibilidade, aquilo que nos era devido, né? Quanto à segunda objeção, minha resposta é negar que tenhamos o livre poder de suspender nosso juízo. A suspensão do juízo é, portanto, na realidade, uma percepção e não uma vontade livre. Suponhamos uma criança que inventa um cavalo alado e não perceba nada mais além disso. Como esse forjar envolve a existência do cavalo e como a criança não percebe nada que exclua sua existência, ela necessariamente considerará o cavalo como presente e não poderá duvidar de sua existência, embora não esteja certa disso. É o que experimentamos cotidianamente nos sonhos. Não creio que haja alguém que acredite que tenha, enquanto sonha, livre poder de suspender o juízo sobre aquilo que sonha e de fazer com que não sonhe o que sonha ver. Entretanto, acontece que, mesmo nos sonhos, suspendemos o nosso juízo, o que se dá quando sonhamos quando sonhamos que sonhamos, né? Então aqui é a explicação da objeção 2. Pois é, infelizmente eu não marquei aqui qual era a objeção 2, mas essa é a explicação dele. Então, além disso, nego
peremptoriamente que precisamos para afirmar que o verdadeiro é verdadeiro de uma potência de pensar igual àquela que precisamos afirmar que é falso e verdadeiro. Por isso é conveniente observar, sobretudo, quão facilmente nos enganamos quando confundimos os universais com os singulares e os entes de razão e abstrato com razão, de abstrato com os reais. E aqui, finalmente, a objeção 4, né? Que eu particularmente não gostei dessa resposta dele. Ele botou aqui, finalmente, quanto à quarta objeção, admito sem nenhuma dúvida que um homem assim indeciso, ou seja, nada mais percebendo senão a sede e a fome, ao ver alimento e bebida colocados a igual distância dele, morrerá de fome e sede. Se me perguntam se um tal homem não pode ser considerado mais um asno do que um homem, respondo que não sei, assim como também não sei de que maneira julgar aquele que se enforca, ou as crianças, os idiotas, os loucos? Né? Sobre a questão do asno de Búrida, né? Ficar indeciso entre uma coisa e outra, se ele morrerá de fome e sede. Eu acredito que aqui haja um descolamento muito grande de uma visão teórica em relação à concretude das coisas. Né? Pois a resposta... o homem não é volição pura, ele tem instintos. Né? Não dá para você categorizar as coisas de forma estancadas umas das outras. Então, numa situação dessa concreta, é óbvio que não precisa nem ter vontade nenhuma, o asno vai optar pelo que tiver ali, clamando mais seus instintos, seu organismo estiver clamando mais, enfim. Aqui ela continua, ela é útil à medida que nos ensina que agimos exclusivamente pelo comando de Deus. Assim, essa doutrina, além de tornar nosso espírito inteiramente tranquilo, também nos ensina em que consiste nossa suprema felicidade, ou seja, nossa beatitude, unicamente no conhecimento de Deus, pelo qual somos induzidos a realizar apenas aquelas ações que o amor e a generosidade nos aconselham. Compreendemos assim, claramente, quanto se desviam da verdadeira apreciação da virtude aqueles que, por sua virtude e por suas extraordinárias ações, bem como por seu elevado serviço, esperam ser honrados com as mais altas recompensas, como se a virtude em si e o serviço a Deus não fossem a própria felicidade e a suprema liberdade. Aqui é uma parte que eu achei muito interessante, gostei, justamente porque a gente vê muito um pensamento hoje cotidiano de vou ser bom para ir para o céu, né? Vou fazer o que é certo para ir para o céu. Né? Essa visão, na verdade, é uma barganha, né? Uma verdadeira compreensão do que seria o motivo pelo qual você... Veja, eu nem me considero uma pessoa religiosa, mas eu tenho a minha espiritualidade, que é própria, não é propriamente católica, né? nem protestante, não é cristã, necessariamente cristã, eu entendo o cristianismo como uma filosofia, né? Então, aqui, mas eu entendo que a pessoa que fosse, no caso, servir a Deus, realmente, como o Spinoza colocou aqui, né? Você não deveria servir a Deus pensando em ter uma recompensa. Na verdade, a recompensa é servir a Deus. Né? Essa é a recompensa. Né? Muito bem colocado aqui pelo Spinoza. E ela é útil. É exatamente aquela história do se você precisa de uma razão lógica para ser ético, então ético você já não é. Né? Não é necessário uma razão lógica para isso. Ela é útil à medida que ensina como devemos nos conduzir frente às coisas de fortuna. Ou seja, esperar e suportar com igual ânimo uma e outra face da fortuna, pois certamente todas as coisas seguem do decreto eterno de Deus. Ensina cada um a se contentar com o que tem e a auxiliar o próximo, não por uma misericórdia feminil, nem por favor, por uma superstição, mas exclusivamente pelo governo da razão, ou seja, em acordo com aquilo que a ocasião e as circunstâncias exigirem. Então, aqui ele vai começar com a terceira parte, a origem e a natureza dos afetos, que é finalmente aqui uma parte muito interessante, né? Onde ele vai começar esse trabalho da filosofia voltada para como nós nos afetamos. Né? Então ele bota aqui um prefácio, né? Os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens pareceram, em sua maioria, ter tratado não de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora dela. Né? Aí ele vai continuar aqui, depois ele bota, pois acreditam que, em vez de seguir a ordem da natureza, o homem a perturba, que ele tem uma potência absoluta sobre suas próprias ações e que não é determinado por nada além de si próprio. Além disso, atribuem a causa da impotência e da inconstância não à potência comum da natureza, mas a não sei qual defeito da natureza humana, a qual assim deploram, ridicularizam, desprezam ou mais frequentemente abominam.
Mas ninguém que eu saiba determinou a natureza e a força dos afetos, nem por outro lado, que poder tem a mente de regulá-los. Descartes, embora também acreditasse que a mente tem um poder absoluto sobre suas próprias ações, tentou aplicadamente, entretanto, explicar os afetos humanos por suas causas primeiras e mostrar, ao mesmo tempo, a via pela qual a mente pode ter um domínio absoluto sobre os afetos. Quero agora voltar àqueles que, em vez de compreender, preferem abominar ou ridicularizar os afetos e as ações dos homens. Nada se produz na natureza que se possa atribuir a um defeito próprio dela, pois a natureza é sempre a mesma, e uma só, e a mesma em toda parte, sua virtude e potência de agir. Isto é, as leis, as regras da natureza, de acordo com as quais todas as coisas se produzem e mudam de forma, são sempre as mesmas em toda parte. É por isso que os afetos do ódio, da ira, da inveja, considerados em si mesmos, seguem-se da mesma necessidade ou da mesma virtude da natureza das quais se seguem as outras coisas singulares, né? Então, para ele, o Spinoza contesta essa visão de onipotência do homem frente aos seus próprios afetos, cita que o Descartes como alguém que tem essa premissa, que acredita nessa possibilidade de controle absoluto dos afetos, e ao mesmo tempo que ele nega essa possibilidade, ele dá um caminho, né? Um caminho para que você busque tentar aquilo que ele mesmo reconhece que não dá para ser absoluto, né? Que em algum momento existem uma cadeia de causas e efeitos das quais nós não temos controle, que seguem a natureza, segundo a qual nós não temos controle. Nós estamos dentro da natureza. Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma. Beijos no coração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 horas da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, clique em curtir, compartilhe nossos vídeos e, sobretudo, comente-os. Nem sempre podemos responder, mas sempre leremos o seu comentário. Caso goste mesmo do nosso conteúdo, nos dê uma ajuda pelo Pix, disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. Qualquer quantia será muito bem-vinda. A propósito, convidamos você a participar dos grupos de discussão. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, dicas, livros e até bater um papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists, com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos o nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar ao final desse vídeo. Até a próxima.